Um ajuda o outro. Então, boa tarde, né, professoras, professores. E estamos quase no finalzinho, nosso penúltimo encontro. No último já estaremos semana que vem, acabando essa jornada. Que pena que agora já entrei no finalzinho, mas vou poder pegar a melhor parte, que é a implementação de vocês. E é muito legal de assistir, muito bacana. Estou gostando bastante. E espero que qualquer dúvida que vocês tenham, eu possa ajudar vocês e auxiliar esse finalzinho aí com vocês, principalmente lá algumas questões de tecnologia na implementação e acrescentar algumas coisas que vocês não souberem, ou compartilhar mesmo aqui agora. Podem contar comigo que o que eu puder, eu ajudo vocês aí. É a minha parte, eu gosto muito de tecnologia, então estamos aí para auxiliar vocês. Espero que no finalzinho agora a gente corra tudo bem, tá bom? Então, eu sou professora também de português, inglês e literatura, e também sou formada em pedagogia, com algumas licenciaturas. Também estou participando do curso de formadores, desde o começo de 2020, e faço também os REDs, né? Fiz até o avançado, e agora eu estou fazendo sistemas de informação. Então, estamos todos juntos aí. Boa tarde, Ronaldo. E vamos lá, né, para a nossa jornada aí, começar nosso tudo de novo. Espero que vocês participem, depois nós podemos ver a nossa, como é que a gente vai falar, a implementação, né, que tem ali alguns professores inscritos, que a professora Adriele já tinha deixado, né, certinho anteriormente, tudo já agenda para o dia de hoje. E eu vou pôr fora, amiga. Mas eu vou... Não, fica tranquilo. Só quando eu falar, daí você vai escutar. 10º encontro, a 10ª reunião. Doutora Márcia. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, vão perguntando e se tá correndo tudo certo, tá? Já vai entrar o compartilhamento aqui da reunião. Então, a nossa 10ª reunião, nós vamos falar um pouquinho sobre engajamento para aprendizagem, né? E essas evidências de aprendizagem. Começando, né, vocês já sabem, desde o comecinho, acredito que a professora já tinha conversado sempre em todas as reuniões, para participação de vocês, né, com a câmera aberta, que vocês sempre são presentes para a gente, então a gente gosta muito de ver o rostinho de cada um, principalmente eu, né, que estou chegando agora. Então, quando a gente está vendo o projeto de vocês lá de implementação, a gente fica imaginando, né, igual quando está corrigindo o trabalho dos alunos, a gente, mas esse fulaninho aqui, eu já sei quem que é, ó o que fez na prova, ó o que fez no trabalho. É a mesma coisa, é bem interessante. Eu fiquei olhando os trabalhos e fiquei imaginando, nossa, de quem será esse trabalho aqui? Olha essa pessoinha, o rostinho dela. Então, a gente também gosta de ver o rostinho de vocês quando a gente está falando aqui do outro lado aí, tá? Nesse primeiro momento que nós temos hoje, primeiro, a gente vai ver um pouquinho sobre as evidências da aprendizagem, a gente vai ver um pouquinho também sobre como que nós vamos relacionar essa proposta de discussão, observando tudo que foi desenvolvido durante a jornada, esse tempo todo, né, o que aconteceu,
E também a gente vai compartilhar as ideias, né, no relato de implementação. Vamos assistir o trabalho dos colegas, compartilhar, dar nosso feedback. Depois eu vou compartilhar com vocês o link do Padlet, para vocês colocando lá e a gente fazendo nosso compartilhamento de feedback com os nossos colegas prof. Tá? Então, nesse primeiro momento, gostaria de perguntar para vocês, que estão desde o comecinho, que vocês pensassem um pouquinho nesses encontros da jornada que vocês participaram e como que vocês se sentiram, né? Então, nesse momento, a gente pode se colocar no lugar do estudante, fazendo um feedback. Como que, assim, qual dos temas, assim, também que chamou a atenção de vocês? Qual vocês sentiram mais engajados, que combinou mais, digamos assim, com vocês? Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, essa reflexão, dessa retrospectiva, né? O que resultou também o aprendizado de vocês durante esse tempo todo. Nós podemos colocar até uma nota, dar uma nota, né? De 1 a 10, o engajamento que levou a aprendizagem de vocês, afetiva. Então, nós podemos fazer um feedback geral para ver, assim, né? Qual foi para vocês o crescimento de tudo isso, do aprendizado, da prática, do engajamento, o que resultou para vocês? Se alguém quiser falar também, pode falar. Se alguém quiser escrever, também escreve no chat. O que vocês acharam para vocês? O que foi, assim, de importante, assim, mais importante para a prática de vocês nesse tempo todo? O que vocês acreditam? Vamos lá, Rúbia, prof. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu vou falar a minha experiência aqui no curso, que foi muito legal. Eu gostei muito do tema, do engajamento, principalmente a gente que trabalha na sala de recursos. A gente precisa que o nosso aluno esteja engajado, porque ele vem no contraturno. A sala de recursos da área da surdez não é na mesma escola em que o aluno frequenta. Então, nós temos, assim, um deslocamento desse aluno de várias regiões da cidade para que ele venha. E eu acho que veio de encontro à necessidade realmente da sala, né? Então, assim, veio de encontro ao meu trabalho. Então, a gente saber como motivar esse aluno para ele manter engajado o ano inteiro, em todas as atividades. Ter essa percepção de quando eles não se engajaram tanto em algum ou outro conteúdo, né? E a gente saber driblar isso no nosso dia a dia. E também a troca de experiências, né, com os professores, porque a gente tem, assim, inúmeros professores de várias cidades, de várias realidades, que trazem experiências e propostas que talvez a gente sozinho ali na nossa escola não pense nisso, né? Então, é muito bom a gente pensar com outras pessoas que também estão buscando o mesmo objetivo, que é a educação, que é o desenvolvimento do nosso aluno, mas para isso a gente também precisa se desenvolver, por outro lado, né? Então, a gente viu que durante todo o curso, toda a jornada, tantas pessoas que tiveram tantas propostas inovadoras, nomear coisas que a gente fazia no dia a dia, mas a gente não sabia nomear aquilo, né? Então, umbral, faça você mesmo, e entre outras nomenclaturas, assim, que a gente já fazia, mas a gente não sabia que isso era, de fato, uma metodologia e tinha nome para isso. Então, eu gostei muito, eu adorei essa jornada. Nossa, que bom, prof. Ouvindo você falar assim, acho que foi bem bacana mesmo, né? É bom, né? Porque sempre é um aprendizado, né? Nós temos os professores, dia a dia, a gente está aprendendo cada vez mais, né? Então, tem mais alguém que quer contribuir? Alguém mais quer falar? Não? Então, vamos continuando aqui. O Ronaldo colocou que o GE de engajamento foi muito bom, interessante, importante, que todos conhecemos, no caso, e compreendemos, né?
as estratégias, e o que chamou mais atenção foi o engajamento e um aspecto fundamental para o docente e o discente. Muito bem, prof. Júlio. Continuando, então. Aí, dentro dessas evidências, dessas experiências que vocês compartilharam aí com a gente, do aprendizado durante o GE, tem as evidências, né? Então, a evidência aqui é uma palavra que ela é definida como aquilo que é claro, que prova e que é testemunho. Então, seria, pelo dicionário Michaelis, uma confirmação, né? De tudo a gente constata, né? E essas evidências, elas podem ser vistas ao longo do processo do ensino de aprendizagem, que indica que os estudantes aprendem e ainda podem desenvolver. Então, diante dessa pergunta, queria conversar com vocês um pouquinho também, de que forma que vocês conseguem colocar isso em prática e evidenciar que o estudante, ele conseguiu atingir a aprendizagem e objetivo que você queria, que o professor, né, nós professores. Como que vocês evidenciam na prática que o estudante conseguiu adquirir aprendizagem e aquilo, digamos, diante de um conteúdo que você passou? Como que vocês evidenciam isso? Quando ele faz com autonomia, a Márcia respondeu. O que mais? Alguém quer falar? Vamos, pessoal. Dá para a gente colocar tanta coisa como a gente evidencia, né? A Eliana, a Érica, vamos falar, Estela. Então, vamos. Vai, Érica, vamos lá, então. Então, professor, eu acho assim que os nossos alunos, né, eles podem evidenciar a aprendizagem dele nas mais variadas formas, né? E nós também não podemos só pegar, em termos da evidência, só no convencional, né? Por exemplo, prova, fez aquilo, tal, porque nós temos que sempre estar, né, lembrando, né, que cada aluno, de acordo com a sua habilidade, sua potencialidade, ele pode estar evidenciando o seu aprendizado. Às vezes ele não consegue fazer através de escrita, então será que ele consegue oralmente? Então nós vamos explorar isso. Vamos supor, ele não consegue oralmente, mas ele interpretou aquele poema, aquele texto, através de um desenho, nós temos que levar em consideração. Quando nós estamos numa sala de aula, fazemos alguma pergunta, e às vezes ele traz algo consigo para ajudar, né, naquele conteúdo, então a gente também tem que estar explorando o que ele já sabe, o que ele entende, né, para a gente ter como ponto de partida. Então, eu acho assim que, por isso que, né, para a gente estar verificando essa evidência, eu acredito que, assim, no dia a dia, né, cada aula, cada assunto que nós abordamos, cada conteúdo que nós trabalhamos, né, e a gente tem que aprender a ter esse olhar, como já faz algum tempo que eu estou na educação, a gente ficava muito preso, né, a prova, aquilo, igual essa semana tivemos que convocar uma mãe para conversar. Então, quer dizer, ela falou assim, mas eu nunca percebi nada no meu filho, porque a nota dele, para mim, as notas dele são ótimas com vocês. Então, quer dizer, nem sempre a nota, né, está ali demonstrando se realmente ele está aprendendo ou não, né? Então, temos que também, né, estar verificando aí essa mensuração, né, a nota, né, porque muitos pais levam muito em consideração a nota. Mas aí, quando eu perguntei, mas o seu filho, ele é assim na sua casa? Como que ele é na sua casa? Ele falou, então, professora, começou até a chorar. Então, quer dizer assim, aí a gente, com o passar do tempo, com a experiência, né, daí a gente vê também, como professora, quanto que eu já errei
e quanto que eu estou melhorando, e a gente está aprendendo, participando dessas formações, como a Rúbia colocou, que às vezes a gente até utilizava dessas estratégias, certo? Mas não com esse nome, por exemplo, cultura do erro. Eu falava para os alunos assim, lembrando, amanhã é a aulinha do erro, que a professora vai corrigir a tarefa com vocês, para vocês verem o erro, aonde tá, né? Então, tem um nome específico, até uma das estratégias. Então, quer dizer assim, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Então, eu acredito que participando, né, dessas formações, de tantas informações, a gente tem a tendência é melhorar, né? Eu acho assim que nós nunca saímos de uma formação sem que tenhamos um aprendizado, sabe? Eu tenho participado, né? E confesso, eu tenho aprendido, e eu acho assim, sempre a gente sai com algo a mais, e para melhorar a nossa prática, e também, né, eu penso assim, que isso vai fazendo a gente buscar, né, gente, o ensino e o aprendizado, que é o objetivo maior nosso com os nossos estudantes, ainda mais na atualidade, que nós estamos atendendo os mais, assim, vamos dizer, nunca vi tanta diversidade, né, que nós estamos em todos os sentidos, né, gente, não só transtorno, como dificuldade, como realidade social, entre outros, né, professora? Então, essa é a minha contribuição. Obrigada. Nossa, muito bom, professora. Parabéns, professora Érica, falou muito bom. E é isso mesmo, né? Hoje parece que a nossa prática, ela está cada vez mais difícil, assim, no dia a dia, porque você não lida hoje só com questões que nem um tempo atrás, a gente tem também os nossos alunos que têm um pouquinho de dificuldades, né? Então, a gente tem os pais também que não entendem. E aí é complicado para nós, né, essa parte. Nossa, muito bom. Muito boa reflexão. Então, diante disso, dessas evidências que os professores, né, acabaram de colocar, inclusive, ali no chat, existe uma forma também que tudo isso está ligado, né? Eles estão interligados. Então, nós temos objetivos de aprendizagem, que assim como a evidência está ligado às atividades, e também tem uma reconexão com o replanejamento, porque todos esses conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano e do aluno, a gente sempre está tendo que replanejar. E muitas vezes, digamos assim, a gente vê por turmas, né? Tem a turma da mesma série, mas na turma, digamos lá, o 8º A deu certo, mas o 8º B já não deu. Mas o 8º A já tem um grupo assim. O 8º B já tem um grupo assim. Então, eles são diferenciados. Então, a gente sempre tem que estar replanejando as nossas atividades, né? E também nós temos lá, então, diante dessas abordagens e de estratégias que a gente desenvolve em sala de aula, elas possibilitam para a gente obter as nossas evidências e aprendizagem. Então, nós temos lá, em curiosidades. Diante da curiosidade, o que nós podemos ter? Quem pode ler para mim a curiosidade? Alguém pode ler, prof? Curiosidades. O primeiro slidezinho, por favor, Vivian. Exploram mais o tema, procurar respostas, desenvolver pesquisas e aprofundar seu conhecimento. E o que quer dizer isso para a nossa prática? Eu vejo como se fosse uma base de tudo, né? Não ficar contente com um pouco que sabemos e procurar desenvolver mais, se aprofundar. Exatamente. Que a gente sempre está buscando, né? Essas novas pesquisas, né? Isso.
E aí nós temos o desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo. Quem pode ler essa para mim? O desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Vamos lá, Fabiola. Conectam o tema abordado com suas experiências prévias e seu contexto por meio da reflexão, reconhecendo o que já sabem e como podem aplicar o que aprenderam de modo mais profundo. E na prática, o que nós podemos comentar sobre Adriano? Diga, Adriano. Boa tarde. Eu gostaria de saber, não é hoje a apresentação? Sim. Nós vamos fazer um pouquinho mais tarde, Adriano, porque primeiro a gente tem que trabalhar a nossa aula de hoje, e aí daqui a pouquinho vai começar a apresentação. Não precisa me chamar, por gentileza, como foi a apresentação. Hã? Você pegou o link ali que eu coloquei? Foi você que perguntou da lista de hoje? Então, continuando então. Tá. Desenvolvimento da autonomia, daqui a pouquinho. Quem pode ler o desenvolvimento da autonomia? Estela? Ou Ana Paula? Qual das duas? Assumem. Posso ler? Pode ler, Estela. Ou você vai, Estela? E a Estela, bem na hora que ia ler, travou. Tá travando aí, Estela, o teu... Assume um posicionamento diante do tema que está sendo abordado, demonstrando autonomia nas ações propostas. Essas atitudes nós trabalhamos bastante na educação especial, porque os nossos alunos, às vezes, eles são meio assim, tímidos, retraídos, principalmente. Eles têm mais autonomia de fazer atividade. Por exemplo, eu estou aqui na Formadores, o meu aluno está em sala, ele está numa aula agora de pensamento de matemática, mas nos computadores. Então, ele tem essa autonomia, ele fica sozinho, ele faz sozinho, porque ele compreende e gosta dessa atividade. E se nós damos autonomia, eu não preciso ficar a todo momento ali com ele, eu sei que ele vai estar bem. E, aos poucos, ele vai também criando essa confiança e essa autonomia nas outras disciplinas também, na educação física, na aula de arte, que tem, assim, não é tão complexo para eles, né, que eles têm mais afinidade, daí eles vão tendo mais autonomia e confiança neles mesmos. É isso mesmo. Muito bem. E a resolução de problemas e tomada de decisões? Quem pode ler? Estela, consegue agora? O 4, professora? Desenvolve. Então, mas é que saiu aqui, eu estou no celular, estava sem internet também. Tá. Desenvolve soluções criativas com o objetivo de resolver problemas, podendo assumir diferentes papéis e perspectivas, considerando diferentes contextos e implicações. Uhum. Então, pode falar, Estela. Então, aqui quando é proposto para o aluno resolver as coisas e aprender a ser autodidata nas disciplinas, ele consegue pensar, né? Ele consegue ter uma perspectiva diferente daquele tema, ainda mais se for contextualizado com a vida dele, ou se os conteúdos forem contextualizados. Ele vai entender por que ele está aplicando aqui o que ele está estudando. Ele consegue fazer uma relação, aí ele consegue pensar, ele consegue refletir. E esse posicionamento faz com que ele tenha uma perspectiva diferente daquele conhecimento, que ele está servindo, ele está entendendo para que serve. Então, ele vai compreender, e não só decorar, talvez para fazer uma avaliação, aí você pergunta para ele, não sabe nada.
Então, se ele entender a relação do que se ele está aprendendo com a vida, no que ele pode aplicar, ele compreende. Nossa, é isso mesmo. Muito bom, prof. Então, aí depois nós temos o engajamento comportamental, assim como o emocional, o cognitivo e a agência do estudante. Então, no engajamento comportamental, há uma participação ativa, né? E o cumprimento de normas que mostram que o estudante, que ele é comprometido, que ele é organizado, que ele aplica os conteúdos, que ele... tudo isso evidencia a internalização do aprendizado. Isso é do cognitivo. E o emocional? O emocional é quando há o interesse e o prazer no aprendizado, e que indica que o estudante, ele valoriza os conteúdos que está sendo absorvendo, né? Que ele está absorvendo. E aplicando os conhecimentos de uma forma mais profunda. Então, é aquele ensino que ele gosta de aprender, né? O aprender. Que geralmente quando você usa uma gamificação, né? Eles gostam bastante. E ao evidenciar a compreensão, que daí é o engajamento cognitivo, que evidencia uma compreensão e reflexão crítica, que revela o protagonismo do estudantil, que aí ele assume um papel ativo e ele desenvolve uma aprendizagem profunda. Então, aqui ele se torna o protagonista, né? Ele coloca em prática e sozinho ele consegue dar andamento à sua prática. E a agência do estudante? É quando ele tem uma autonomia do estudante, como na escolha de estratégias, de estudos e projetos. E esses projetos pessoais, né, indica que ele está aplicando e integrando o conhecimento de forma independente e tudo aquele aprendizado que ele teve. Então, todas essas dimensões de engajamento é tudo que nós, professores, trabalhamos no dia a dia com o nosso estudante, né? Então, tem um videozinho aqui da professora, a Daniele, ela trabalhou um pouquinho as questões, os descritores da Prova Brasil, onde ela sentiu um pouco de dificuldade que os alunos apresentaram durante o processo. Então, ela fez uma forma com que eles entendessem para poder trabalhar essa prática, né? Então, vou passar para vocês o videozinho e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Formadores em ação. Engajamento para a aprendizagem. Recomposição da aprendizagem a partir das evidências de aprendizagem da Prova Paraná. A prática foi efetivada com turmas do 6º ano pela professora de matemática Daniele Walichinski. A implementação ocorreu no Colégio Estadual Jesus Divino Operário e no Colégio Estadual Espírito Santo, ambos no município e núcleo de Ponta Grossa, tendo como evidências de aprendizagem os resultados da Prova Paraná, e para recompor as habilidades dos estudantes no que diz respeito às operações fundamentais como adição, subtração, multiplicação e divisão. A professora Daniele, para recompor as habilidades dos estudantes, utilizou como forma de engajamento a estratégia Cada Papel Conta, pois os estudantes foram organizados em equipes para realizarem as atividades de revisão. Antes de se organizarem em equipes, os estudantes assistiram ao curta O Espírito do Trabalho em Equipe e fizeram uma ilustração como forma de reflexão do real significado do trabalho em grupo. Considerando ainda que a estratégia de engajamento fatora, diversão e jogos contribui para o engajamento dos alunos, a professora Daniele também utilizou essa estratégia para desenvolver a implementação com as turmas do 6º ano.
para que os estudantes tivessem resposta contínua ao desenvolverem as atividades de recomposição. A professora Daniele também utilizou o feedback como ferramenta de melhoria da aprendizagem, e assim os estudantes tinham feedback em tempo real sobre as atividades da gamificação. As estratégias de engajamento efetivadas na implementação da professora Daniele tornou a aula mais dinâmica, promovendo o desenvolvimento da responsabilidade e a capacidade de trabalho em equipe dos estudantes, que se mostraram motivados, engajados e demonstraram apropriação dos conceitos em questão, além de receberem feedback em tempo real. O desenvolvimento da atividade de recomposição planejada pela professora Daniele trouxe evidências de aprendizagem durante o processo, onde os estudantes demonstraram curiosidade, aperfeiçoamento do pensamento crítico e reflexivo e aprimoramento da autonomia, bem como a resolução de problemas e tomada de decisões. Para evidenciar que os estudantes foram engajados, mas também houve aprendizagem, a professora Daniele também planejou aplicar sua avaliação trimestral após as atividades serem efetivadas, para ter uma evidência avaliativa também sobre todo o processo. E você, cursista, ao planejar os objetivos de aprendizagem e habilidades que serão desenvolvidas nos estudantes, também planeja as evidências de aprendizagem ao longo do processo? Formadores em ação. Engajamento para a aprendizagem. Nesse vídeo, né, a professora, nós vimos evidências ali, como vocês já falaram. Então, ela demonstrou ali as evidências que ela usou para a questão da prova Paraná. E o que vocês, no caso, na implementação de vocês, destacando na implementação de vocês, o que vocês evidenciaram com os estudantes na implementação? Se alguém quiser falar, quiser escrever, quais foram essas práticas que vocês evidenciaram diante das experiências que a gente assistiu no vídeo? O que a gente pode refletir sobre isso e também sobre, no caso, a implementação de vocês, o trabalho que vocês aplicaram, o que a gente pode inovar em sala de aula? O que vocês acharam de que vocês colocaram em prática da implementação de vocês? Quem quer contribuir? A Márcia colocou no chat o engajamento durante a atividade. Sentiu os alunos mais engajados. Quem mais? Vamos lá, Rúbia. Muito bem, Rúbia. Uma coisa que talvez a gente não faça tanto no nosso dia a dia, que foi ali as evidências, né? Nós registramos pouco o trabalho que nós realizamos em sala. Até porque a gente tem que salvar no nosso celular, passar para o nosso computador. E assim, às vezes a gente fica na correria do dia a dia, às vezes a gente não dá tanta importância a esse registro dessas atividades, até porque, por exemplo, eu estou na sala de recursos, tenho menos aluno, mas quem está na sala de aula, né, ali no dia a dia, no regular, são muitas turmas, muitos alunos, então, assim, eu acompanhei muitos anos como intérprete em sala de aula e eu passei, assim, por muitos professores excelentes que desenvolviam trabalhos maravilhosos e que há essa falta mesmo do registro, né, dessa evidência para a gente compartilhar depois, porque a gente também acaba tendo os professores acabam tendo muitas turmas, muitos alunos, e aonde deixar salvo, onde deixar guardado esse registro, né? E até de forma, eu digo assim, de compartilhamento, mas até de forma pessoal, né? De falar, olha, essa atividade foi muito legal e foi dessa forma que a gente fez, eu vou registrar esse momento. E a gente realmente, a gente não registra, né? A gente não guarda essas lembranças do que é feito. Verdade, prof. Rúbia. É bem isso mesmo. Eu também sinto isso nas minhas aplicações em sala de aula. E a gente faz tanta coisa diferente, né? E faz, assim,
é muito trabalho criativo e falta para a gente colocar isso, né? E até fotografar, mesmo assim, porque é muita correria, né? O nosso tempo é muito louco em sala de aula, né? Então, é verdade. Muito bem colocado. Então, pessoal, agora é assim, nós vamos começar as nossas apresentações, tá? Então, vocês sabem que nós temos, cada um vai ter 5 minutinhos, né? Se vocês quiserem que eu avise vocês, com 4 minutos eu posso avisá-los. E também eu vou colocar um link aqui, que eu coloquei mais ou menos em ordem, mas eu já vi que quando a gente vai escrevendo, ele não fica na ordem, que é o link do nosso Padlet, para vocês poderem colocar as contribuições com os nossos colegas, né? E daí vocês podem escrever lá e o nosso colega, o que está apresentando, ele vai olhando e vocês podem colocar uma avaliação, né? Vou copiar o link aqui e jogar lá para vocês, para daí vocês entrarem lá. Eu tentei colocar na ordem, sabe? A apresentação ali no Padlet também, mas não sei se vai acabar ficando, mas tudo bem, a gente vai tentar, porque na outra turma não deu certo, saiu tudo da minha ordem. Se vocês puderem ver aí, então, já vou parar o meu compartilhamento aqui, para ver já quem vai começar a apresentação. Se vocês precisarem qualquer ajuda, tá? De espelhar ou qualquer coisa assim, você já pode ver, tá? Eu ajudo vocês sem problema nenhum, tá? E alguma dúvida também. Então, eu coloquei o link ali da sequência da apresentação, tá no Padlet. Como assim? Fica, ó, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui só para tirar a dúvida como que ele tem que ficar para vocês. Que eu já fui escrevendo e colocando para vocês, ó. Um pouquinho. Eu copiei da planilha que vocês estavam preenchendo, tá? Vocês vão comentar da turma de vocês, tá? Então, a turma de vocês é a F, né? Então, vocês entram ali, eu já coloquei o nome de cada cursista, tá? E daí você entra ali, por exemplo, quem vai apresentar agora é a Ana Paula, digamos, né? E aí, se for a Ana Paula, ou o Juliano, né? O Juliano, ó, ele já mudou, ó, ali sozinho. Eu coloquei o Juliano primeiro. Daí você Mas lá na lista eu coloquei como primeiro, professora. Então, mas isso que eu estou falando, Juliano. Você é o primeiro. É que quando eu coloquei ali, acho que ele desconfigurou a ordem, tá? Ah, tá, entendi. Mas aqui na planilha, você está com o primeiro, sim, tá? Que eu peguei... Professor, o meu nome não está. O seu nome não está? Pelo menos eu não localizei. Ó, o Juliano é o primeiro, depois tem a Maria Cristina, depois tem o Adriano, depois a Ana Paula, o Ronaldo, que é o sexto, e o sétimo, que é a Rúbia. Nossa, prof, o dia que eu preenchi a planilha, eu tinha colocado, eu era a terceira na planilha. E aqui está o Adriano, mas aí a gente vê, então, se o Adriano... Tudo bem, não tem problema, quanto à ordem. Ali, a oitava? Prof, pode deixar eu para outro dia, não tem problema. Eu fico para outra quinta, tá? Não tem problema nenhum. Não, mas para mim também sem problemas. Não, mas dá tempo. Porque a outra turma eu tive quase 10 para apresentar e deu tempo de todos. E eu comecei... então vai ser a última, sem problemas. Uhum. Tá bom, então. Então, vamos lá, Juliano. É o Juliano que vai apresentar. Eu vou parar minha apresentação, tá? É que eu fui copiando lá do Excel, que a professora Adriele deixou lá, e vocês preencheram lá, e eu só copiei e coloquei ali
Mas a sequência ali não tem problema, porque eu já vi que o Padlet, ele dá uma mudadinha ali, tá? Deu certo o link para vocês entrarem lá no Padlet para preencher, pessoal? Posso começar então, Sim, pode professora? começar, Juliano. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Está aparecendo, né? Meus dados Sim, ali, isso? tá. Então, meu nome é Juliano, eu sou professor da Escola Santo Antônio, né, que faz parte do setor de Santa Felicidade, que fica na cidade industrial. Eu fiz o meu plano e escolhi uma turma de 6º ano. Então, como que surgiu essa ideia, a proposta do engajamento? Então, foi uma atividade interdisciplinar, né? E para realizar essa atividade, foi escolhido o livro A Mala de Hannah, né? Então, em parceria com o professor, com a professora de história. Então, a professora de história, ela ficou incumbida de trabalhar fontes históricas e eu trabalhei com eles o gênero textual romance biográfico, né? Então, decidiu-se que no decorrer de 8 aulas, nós faríamos essa leitura, né? E durante as aulas desenvolvidas, ali foi feito também rodas de conversa com os alunos a respeito da temática abordada no livro, né. O livro é esse daqui, A Mala de Hannah, né, uma história real. Aí eu pensei nos objetivos, né, que foi pensado em conjunto também, promover reflexões sobre os malefícios causados pelo preconceito, racismo e ódio, né. Valorizar o hábito da leitura de uma obra na íntegra, né, contato com o livro, tendo em vista que as plataformas, elas mais afastam o aluno do livro físico, né, porque a gente sabe que muitas vezes eles não leem, porque o que fica computado é a quantidade de páginas e não a qualidade da leitura, né. Então eu resolvi levar o livro físico para a sala de aula, né. Então ali também compreender algumas características do gênero textual romance histórico e diário pessoal, com a intenção de despertar a curiosidade e também propiciar uma reflexão, né, a respeito da importância das fontes históricas. Então a metodologia foi a leitura compartilhada, o livro ele foi lido na íntegra pelo professor e alunos, no decorrer, eu tinha decidido que eu leria, mas no decorrer das atividades, alguns alunos eles pediram para ler, né, então assim, eu não forcei ninguém a ler, mas, em voz alta, porque a gente sabe que muitos são inibidos, né, e quando você força ao invés de ajudar, você acaba atrapalhando, então eu deixei que fosse espontâneo, né, quem, se sentiu na vontade, contribuiu com a leitura também. Então eu fiz uma justificativa também, né, porque daí, uma vez que eu ia trabalhar 8 aulas, eu apresentei também ali a justificativa para a equipe pedagógica, né, o porquê que eu trabalharia o livro A Mala de Hannah no decorrer das 8 aulas, se caso algum pai viesse questionar ou não os conteúdos lá do RCO, eu fiz a justificativa, também apresentei, né, para a equipe pedagógica a proposta de trabalho. Então, o primeiro passo, eu apresentei o livro, né, aos alunos e propus um desafio, né. Escrevi no quadro, e pedi para que eles registrassem no caderno e respondessem a seguinte pergunta: "Imagine que você irá fazer uma viagem e não sabe qual será seu destino, o que você levaria?". E aí eles escreveram, objetos, aquilo que não poderia faltar nessa viagem. O segundo passo, né, o segundo momento ali foi a leitura, né, eu conversei com eles a respeito do que é um romance biográfico, da estrutura, as características, e nós começamos, a leitura propriamente dita, né. À medida que líamos, eh, questionamentos, eles iam interrompendo, né, também porque,
sentimentos eram despertados, né, por meio da leitura, né, como tristeza, raiva, irritação, medo, alegria, pavor, insegurança, entre outros, tendo em vista que essa história ela se passa no contexto da Segunda Guerra Mundial, né. Ao término, né, da leitura do livro, eu pedi para que eles voltassem a pergunta que eles tinham respondido, e pedi para que eles analisassem, né, porque o que eles colocaram que levaria na mala, né, porque a ideia era pensar na fonte histórica, né, e quando a Hannah e sua família eles saíram de casa, né, quando eles foram obrigados a sair de casa, eles levaram fotos, né, e as fotos elas serviram ali como fonte histórica no momento em que o livro foi escrito, né, porque elas deram verdade àquilo que foi relatado, né, e curioso que eles não falaram, né, eles citaram outras coisas que levariam, como documentos, né, eles colocaram documentos, mas ali ninguém colocou que levaria um álbum de fotos, até porque não faz parte do contexto deles, né, eles colocaram celular e outros objetos ali relacionados à tecnologia, mas não colocaram as fotos. Aqui as evidências, né, apresentando o livro. E lembrar que tem um livro para cada um, né. Deixa eu ver aqui se estou conseguindo. Tá, é aqui a pergunta que eu fiz. Deixa eu ver se aparece o vídeo aqui e vocês vão conseguir. Tá carregando, né? Meu celular, meu videogame, minhas roupas de praia, meu casaco, minhas meias, meu carregador, minha bola de futebol, minhas cuecas, a passagem, meu shampoo, meu condicionador, meu relógio, meu colar, comida e fome, meu chinelo, meu tênis, documentos, minhas... Aí tem um momento também da leitura. Toda semana havia uma nova restrição. Judeus não podiam frequentar o parque de diversões, nem os campos de esporte, nem os parques públicos. Entraram na fila do cinema. Vocês estão conseguindo ver os momentos ali? Para assistir ao Branca de Neve e os Sete Anões. Quando chegaram ao guichê para comprar os ingressos, viram a placa que dizia: judeus não são admitidos, com o rosto vermelho e olhos ardendo. Hannah e George viraram as costas e voltaram para casa. Quando Hannah entrou em casa, estava furiosa e chateada. Toda semana havia uma nova restrição. Judeus não podiam... Então, aqui. Resultados alcançados, né? Então, essa atividade ela foi relevante porque eles mostraram interesse e participaram, né, da leitura, né? Ora lendo, ora como ouvintes. No decorrer da leitura, realizou-se roda de conversa sobre a narrativa, né? Percebeu-se a importância de trabalhar o livro na íntegra, ao invés de trabalhar com fragmentos. E também ali eu coloquei que cabe salientar que proporcionar o contato com a literatura é extremamente importante na formação do leitor e na possibilidade de torná-los seres melhores. E a reflexão final: para despertar o prazer pela leitura, o professor tem que ler para seus estudantes e ser leitor. Faz-se necessário ter diante de si bons materiais de leitura, bem como promover situações que favoreçam, que propiciem ali um trabalho ativo na construção do gosto pela leitura. Daí, só frisando novamente que foi um trabalho interdisciplinar. E seria isso, professora. Muito bem, professor Juliano. Parabéns. Muito Obrigado. Legal. Eu, como professora de português e literatura, fiquei bem feliz de ver os seus aluninhos
E querem levar bastante coisa na mala, né? Haja mala. Sim, esse livro é bem interessante, e daí eles ficam com muita curiosidade para saber, né, do desfecho, né, o que que acontece com a Hannah, né, porque, assim, bem resumidamente, o livro ele foi escrito nos anos 2000, né, então ele foi escrito no Japão, né, porque existia um museu, né, e o museu ele recebeu a mala, que chegou de Auschwitz, essa mala. E aí a curadora, ela faz um trabalho de detetive para descobrir a história da mala de Hannah. E aí ela perpassa os 3 continentes, juntando pistas para escrever, né, a história. E aí as fotos, elas ajudam a contar, né, então são ali fontes históricas muito importantes, porque elas vão contando, né, e é bem interessante. Se alguém quiser ler, eu sugiro, A Mala de Hannah. Não sei se já leram, mas é Eu um já livro li, muito muito bom. bom. Muito, e assim, é um livro que prende atenção, né? Muito bacana. Então, vamos lá. Agora nós temos a Maria Cristina. Apresentar. Vamos ver aqui. Tudo certo, Maria Cristina? Tudo. Vamos tentar compartilhar aqui. Uhum, sim. Qualquer coisa, só pedir ajuda. Uhum. Não sei se vou conseguir compartilhar, professora, aqui. Deixa eu ver aqui. Se puder compartilhar para mim. Maria Cristina. Eu já vou procurar aqui. Se você quiser ir começando, pode começar que eu já compartilho a sua tela aqui. Vamos ver. Está compartilhando? Será? Eu já vou compartilhar, mas pode ir começando se você quiser. Pronto, já compartilhei. Olha se aparece aí. Deu certo? Então, eu sou de Mangueirinha, interior do Paraná, do núcleo de Pato Branco, e eu fiz a implementação com a sala de recursos. Estão ouvindo? Sim, tudo certinho. Então, posso continuar. Vou passar. Então, trabalhei a produção de texto com eles, né? Produzir narrativa com elementos básicos, os objetivos de aprendizagem, identificar os elementos básicos da narrativa, sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. Diversão, as estratégias que utilizei, então. Diversão e jogos em pares para proporcionar aos alunos maior engajamento e encantamento pela produção escrita. Na verdade, eles não gostam de escrever, então a gente tem que tentar por outros meios, né? E eu utilizei uns jogos para formar palavras, e aí das palavras fomos para eles mesmos produzindo frases e partimos ao texto. Daí, né? Foi feita a leitura oral de um livro de literatura infantil, e eles anotam no caderno, né? Eu acompanhando com eles. Então, descrevendo a atividade. Então, foi necessário fazer algumas adaptações, né? Pois os estudantes encontram-se em um nível de aprendizagem abaixo do esperado para a sua série ano. Iniciamos com um jogo de formar palavras, onde se troca uma letra e forma nova palavra, que são anotadas no caderno para formar essas frases. Só um pouquinho, professor. Então, a calopsita me ajudando a apresentar. Então, a história que eu fiz a leitura para eles, né, foi do conto Patinho Feio. E oralmente que eles fizeram a identificação dos elementos, né? Oralmente eles vão bem, eles conseguem, né, recontar, né, digamos, uma história, eles fazem isso. E percebem a sequência, eles, né, o problema é o registro. Aí voltamos para as frases no caderno, construímos uma história com os elementos que eles fomos analisando, isso tudo, né, com a orientação do professor. E foram várias aulas para isso, né, 6 aulas para realizar todas as tarefas. E, no final, daí o texto foi escrito na plataforma. Então, aqui estão eles, né, fazendo o joguinho, montando, né, participando do jogo.
Aí eu não tirei foto do texto no caderno, né, acho que eu devia ter tirado. E consegui obter, né, atingir os objetivos propostos. Foi possível proporcionar uma melhor aprendizagem aos alunos, eles participaram. Até outras vezes eles continuam pedindo, né, que querem continuar com os jogos. Na matemática também, né, a prática de jogos, ela é bem-vinda, né, bem aceita por eles. Então, a prática da leitura e escrita por meio dessas atividades em pares e também por meio de jogos permitem desenvolver habilidades que os estudantes ainda têm dificuldade. E a maior é a escrita e a leitura também, né? Houve um melhor desempenho no ensino-aprendizagem, pois cada comando eles se sentiam mais seguros para responder ou tomar iniciativa durante a realização da atividade. Então, no início, eles tinham uma incerteza, né? Será que dá essa palavra? E para ler a palavra, né, que eles iam montando. Trabalhar com novas estratégias possibilita desenvolver uma prática de ensino e aprendizagem que trazem maior benefício ao processo, pois os alunos têm mais interesses e desenvolvem suas habilidades. Então, é o engajamento, né? Eu achei muito legal, muito interessante esse grupo de estudos sobre engajamento, né? E consegui melhorar a minha prática. Como meus alunos, né, eles não têm tantas habilidades, eles têm que desenvolver. Há necessidade de oferecer mais possibilidades para que eles aprendam. Cada aula, então, é um desafio. Foram 6 aulas para realizar todas as tarefas, pois o ritmo é lento. Mas tivemos sucesso, um bom desempenho, sendo gratificante o trabalho. Os temas, estratégias e discussões presentes no GE foram essenciais para a realização do planejamento e da implementação, bem como o sucesso da proposta. Então, no final, né, de tudo, o grupo de estudo possibilitou aprimorar a prática pedagógica com os alunos da sala de recurso, pois necessitam de mais engajamento, né? Tanto que na sala de recurso eles são mais engajados que na outra sala no regular, né? Eu trabalho com eles à tarde, no regular, e aí de manhã na sala de recursos, e eu percebo a diferença, né, dos alunos. Promover uma aprendizagem significativa é de suma importância em nosso dia a dia, pois nossa realidade é feita de muitos obstáculos que precisam ser superados. E a busca por novas metodologias é constante, pois necessitamos de apoio e o grupo de estudo vem ao encontro de nossas necessidades. Então, eu aprendi muito com os colegas, né, com as experiências e continuo aprendendo nessa troca. Os temas, estratégias e discussões foram essenciais para a realização do planejamento e da implementação. Aqui tem o resumo, né? E foi isso. Não sei se Muito bem, professora. Parabéns pela sua dedicação ali, porque sempre quando a gente trabalha com leitura, né, a gente tem que sempre estimular bastante nossos alunos. Ultimamente não gostam de ler muito, né? E está faltando muita interpretação para eles. Então, foi bem legal fazer com joguinho ali, tudo bem bacana. Parabéns. Obrigada. Então, agora nós vamos para a próxima, é o Adriano. Boa tarde. Tudo bem? Tarde. Então, vocês vão ver a minha imagem de um lado aqui e do outro lado daí eu vou fazer a apresentação. Estou usando o computador e ao mesmo tempo o celular para poder fazer essa transmissão, porque aqui na escola é inviável essa questão da... Tem problemas, prof. Essa questão, certo? Então, assim, o que foi a minha questão? Primeiro, eu vou começar apresentando para vocês aquele tela inicial que o mundo fez. Né? Só que eu quero entrar em outras questões, porque como eu sou pedagogo, né, eu não estou necessariamente dentro da sala de aula, diretamente, né, todos os dias. Então, a minha intervenção, ela acaba sendo... A minha implementação, ela acaba sendo um pouco diferenciada em relação a isso, né? Mas eu tentei fazer uma intersecção entre todos os aspectos, né? Quando eu digo esses aspectos, eu me refiro ao quê? A questão da sala de aula, né? A questão do que vai ser, como que a questão da aprendizagem acontece, né? Propriamente dita ela, né? Tanto dado o aspecto do engajamento, quanto o aspecto da participação da comunidade escolar, né? Quanto o aspecto metodológico do professor, que isso entra em 3 dimensões diferentes, né? E existe uma outra dimensão, que é uma demanda que ela vem da própria meio da pedagogia, mas ela vem com mais força nesse modelo de gestão que a gente tem, que é a observação sala de aula. Então, eu queria uma implementação
né, que eu pudesse utilizar esses três fatores, né, esses 4 fatores, na verdade, e colocar nessa intersecção e poder perceber como está a sala de aula, né, visto os professores, como se eles estão usando metodologia educativa, se eles estão fazendo conforme a demanda, né, da mantenedora, e, por outro lado, se os alunos estão aprendendo ou não, se eles estão engajados ou não, como esse processo ocorre, certo? Então, aqui, eu acho que eu nem consegui publicar, deixa eu abrir o meu... Entrou aqui, né? Acho que agora foi... Deixa eu ver... Não foi ainda, né? Tá, só um segundo que eu já mudo aqui. Como eu tô com 2 telas, eu acabo ficando um pouquinho... Foi, agora foi. Cópia do... Beleza. Eu vou sair isso aqui, gente, mas eu vou tomar liberdade para sair desse modelo aqui para poder mostrar para vocês o questionário, né? O que eu fiz? Na verdade, a minha implementação... Começando aqui, né? Eu tenho que me apresentar primeiro, né? Então, eu sou o pedagogo Adriano, né? Sou professor também. Trabalho no Estado já... O Estado é um dos meus empregos, né? Estou mais de 10 anos no Estado. Eu também sou analista de sistemas, né? E eu também tenho uma formação na área de tecnologia, né? Um mestrado aqui da Interdisciplinar. E eu já trabalhei em vários setores diferentes, né? No momento, eu estou no Colégio Benedito Cordeiro, que é no Curitiba, e a minha implementação foi com o terceiro ano noturno, tá? É bem importante saberem que é noturno, porque o fato de ser estudante noturno muda muito o perfil, né? Você tem, por exemplo, hoje, em Curitiba, cada vez menos escolas noturnas, né? E a demanda é uma demanda grande, mas mesmo assim você tem uma redução do número de escolas, porque existe a questão política de você poder fazer polos, né? Como se é a política mantenedora hoje. Então, essa questão noturna, na manutenção noturna é muito difícil, né? Os alunos, o interesse dos alunos, o engajamento dos alunos noturno é bem diferente. Muitos são alunos trabalhadores, outros são alunos que, às vezes, estão noturno porque não tem outra opção. Então, você tem um quadro bem diferente de alunos, é uma clientela bem diferente. Certo? Então, ali, prosseguindo. Não foi, né, gente? Que estranho. A minha apresentação não está... Será que eu tenho que transmitir novamente para ela e ele? Por que eu não tenho? Vamos ver. Só um segundo. Por que a minha apresentação está indo? Vamos descobrir. Parar, apresentar. Aqui. Certo. Espero que agora não dê um problema. Beleza. Então, qual foi o meu objetivo, né? Inicialmente. Meu objetivo foi esse aqui, de utilizar as informações, né, para aprimorar a prática pedagógica e criar um ambiente mais engajador e produtivo para os alunos. Como eu falei, eu considerei essa intersecção entre observação de sala de aula, entre engajamento dos alunos, interesses dos alunos, e o que é, como é a metodologia do professor, né? Então, o que eu fiz para isso? Eu criei uma entrevista semi-estruturada para poder fazer a verificação com os alunos. Eu fiz uma amostragem primeiro com 5 estudantes, considerei os alunos que estavam acima de 85% de presença, porque eu precisava ter um feedback dos alunos que realmente estão participando da aula, porque não temos esse problema, né? Alunos que estão bem abaixo do que a referia, 5%, por exemplo. Que daí é um outro caso buscativo, né? Mas nesse caso específico, eu tenho os alunos, eu fiz primeiro um teste beta com eles, eu usei partes no primeiro ano para poder remodelar o meu questionário, né? Para ele ficar bem de acordo com o que eu queria atingir ali, que objetivo, o que eu queria extrair dos alunos, né, de informação, e posteriormente daí eu poder fazer essa aplicação com eles. Ok, vamos seguindo. Então, aqui foi o objetivo, né? Essa aqui foi a estratégia que eu utilizei, né? Nas questões de aprendizagem, como eu mesmo citei, dei sobre o questionário. Aqui eu vou tomar uma liberdade de sair um pouco desse molde, porque eu quero que vocês vejam o questionário e vejam a cada questão, porque cada questão que eu fiz foi pensada especificamente com um aspecto. Por exemplo, assim, educação de pares. Eu sei uma de educação de pares. Sala de aula invertida, gamificação, metodologia de projetos, assim, uma questão específica, sabe? Então, eu tive essa perspectiva de pensar em cada uma e separar, entender pelas áreas de conhecimento, os componentes, para que nenhum professor até fosse injustiçado, porque às vezes tem um professor que pode trabalhar muito com uma coisa, ele pode ser um professor muito ativo em relação a alguns aspectos, e ele não ser prestigiado, entendeu, no trabalho dele, porque outro professor ali que é da mesma área, vamos dizer, às vezes não tem o mesmo traquejo em relação a isso, né? Eu vou tomar uma liberdade aqui de interromper novamente, abrir outra aba, que é aqui, minha implementação propriamente dita, né? E aí a gente consegue verificar de uma forma mais adequada esse encaminhamento. Ok, acho que foi, vamos ver. Tá, então aqui entra como foi essa estrutura da implementação, né? Tá. Perfeito.
Então, né, aqui eu coloquei basicamente distribuição, o que é o questionário, né, a ideia aqui de que é trazer esses métodos, né, essa questão de verificar como estava acontecendo esse processo. Aqui foi a divisão. Esse modelo que eu estou nele aqui não é um modelo que é um modelo pós-teste beta, né? Eu fiz um beta do questionário para poder fazer, como eu falei para vocês, essa estruturação, e que eu dividia os componentes deles por áreas de conhecimento, né? Pode ver que tem um E aqui, que é de educação profissional, só que esse daqui é do ensino médio itinerante, né? O itinerário técnico, que o terceiro ano não tem aqui. Esse terceiro ano que eu tenho no turno, ele é um itinerário mais voltado para ciências humanas, né? O estado com essa divisão entre esses 3 itinerários, né, possíveis dentro das escolas públicas. Então, hoje a gente tem, até para não ter problemas no caso de transferência, né, embora ainda a gente esteja ajustando isso. Então, eu tentei fazer isso mais próximo do que os alunos têm de aula, né. E aqui, pode ver, como foi, por exemplo, como você avalia a clareza, regras, expectativas estabelecidas pelo professor em sala de aula, né, como que é essa questão relacional. Esse está bem grandes aqui, porque o aluno colocaria daí, né, responderia C1, C2, entendeu? Aqui, muito claro, neutro, pouco claro, confuso, né? Você sente, comente a sua escola positiva, acolhedor? Por favor, explique, que o aluno escreveria, né? E quão eficaz você acha que são as estratégias de ensino diferenciado pelo seu professor, né? Provavelmente um de níveis, né? Como você avalia a gestão do tempo de sala de aula? E aqui eu começo com as questões mais específicas. Professores utilizam métodos, metodologia como sala invertida, gamificação, aprendizagem de projetos, assim, como você avalia a eficácia desses métodos? Você se envolve, se sente envolvido nas discussões, atividades propostas na sala de aula, que poderia melhorar? Como os professores comunicam com você, seu progresso, desempenho? Você acha que a comunicação é eficiente? Qual é a experiência em atividades em grupo? Você ajuda a melhorar essa aprendizagem? Com frequência você vê a aplicação de práticas disciplinares? Por exemplo, um tema sendo abordado em diferentes disciplinas, né? Como você faz esse entendimento? Como você acha que as aulas são suficientemente utilizadas, com as tecnologias digitais? Como as beneficiam o interesse de participação nas atividades? Sobre o uso do laboratório informático. Tem o laboratório aqui no turno e eles têm muito... Para eles é uma vantagem conhecer um pouquinho, porque tem 2 laboratórios, então eles conseguem sempre estar utilizando o laboratório na semana, pelo menos uma vez ou outra, né? E na aqui é possível isso, à tarde também. Aí o 11, né, como os professores promovem a aprendizagem de pares, você tem trabalho colaborativo com os colegas, né, contribui para a sua aprendizagem, como o professor medir o conflito de sala de aula, queria saber da mediação, né, essa relação da gestão do espaço mesmo, essa questão interpessoal, a questão do currículo, o que você acha mais desafiador ou não. Aí, sobre o questionário, né, que é essa parte que eu queria pensar para vocês, que é a parte mais concreta para a gente pensar, né. Então, a questão 1, né, clareza, regras e expectativas. Esse é o meu objetivo, né. O objetivo, então, aqui foi avaliar, os alunos percebem clarezas e limitações, acho que o professor, regras e expectativas bem definidas, são fundamentais para um ambiente de aprendizagem organizado e eficiente, né? E foi a questão que eu coloquei ali, né? 2, é um ambiente de sala de aula, que era o objetivo entender se o aluno ele se sente acolhido, né? Se acolher é positivo, se é crucial para ele isso, pensar como que ele está então dentro desse engajamento de aprendizagem. A 3, a eficácia da estratégia de ensino diferenciada, né? 4, gestão do tempo de aula. 5, métodos de ensino inovadores. 6, envolvimento e discussão das atividades. 7, comunicação sobre o progresso de desempenho. Porque às vezes o professor não diz para o aluno, né? O aluno diz, professor, estou bem ou não? Vou passar no vestibular? Vou tentar o curso e fica 40 por vaga. E aí, eu tenho chance, professor? Sabe, o professor tem um olhar e fala assim, não, cara, você precisa aprimorar mais isso ou aquilo. Então, essas questões, então, esses ajustes, assim, é uma coisa que com esse questionário a gente vai ter um feedback legal, né? Principalmente quando eu estiver com todos os alunos. Acho que ele saiu da reunião. Prof? Professor? Professor Adriano? Parece que não está tendo voz, né? É. Ele só está apresentando.
Acho que ele saiu. Caiu a internet dele, eu acho. Ele deve ter saído do celular, ele avisou que estava com o celular e o computador, né? Sim. Ó, ele voltou ali a apresentar. Mas eu acho que ele está sem som. Eu acho que ele está só apresentando. Só. Já deu o tempo dele, tem que avisar ele. Tem que avisar que deu o tempo dele. Não vai atrasar muito. Vamos ver se ele vai ver aqui no chat. E agora, será que ele vai ver? E nós não estamos conseguindo ouvir ele também? Acontece, né, gente? Professora, dá para mesmo parar aí a apresentação dele, né? Sim, para a gente poder continuar, senão nós vamos atrasar muito. Eu vou ter que... Eu acho que ele não está ouvindo, né? Eu já mandei recado para ele, ele não responde, ele não está vendo o chat, ele também não está ouvindo. Eu vou ter que parar. Professora, eu vou escrever aqui no grupo do WhatsApp, pode ser que ele veja no grupo do WhatsApp, tá? Faz favor para mim, Fabiola. Tá. Eu acho que ele saiu e deixou a apresentação. Ai, meu Deus. Ó. Então, vamos lá. Eu vou ter que conversar com o outro depois, porque... É só alguém começar a apresentar, que daí sai a dúvida. Sim. É a Ana Paula. Agora é a Ana Paula. Ana? Você está aí, Ana? Eu estou. Você consegue compartilhar a tela comigo? O Adriano acho que voltou aí, professor. Deixa ele continuar, então. Eu estou com um probleminha para baixar um vídeo no meu slide, eu entro aqui no teu, Ana, enquanto ele vai só concluir aí, porque já terminou o tempo. Cadê ele? Ele não voltou. Então, eu já vou colocar o teu. Coloca, daí até amanhã, eu coloco o videozinho, porque eu não estou conseguindo anexar o vídeo no meu slide ali. Estou apanhando aqui, que eu sou bem difícil para tecnologia. As criançadas me dão um baile aqui na tecnologia. Mas não, fique tranquila. Você precisando, eu te ajudo, tá? Só mandar para mim que eu ajudo você a colocar o que você precisa. Eu vou te mandar o videozinho pelo WhatsApp no particular aí, prof. Daí, se você conseguir anexar, eu agradeço. Senão, eu vou tentar apanhar aqui na minha evidência lá. Eu coloquei, só não coloquei em depoimento. Uhum. Você mandou o teu... Já está no Drive, provavelmente está salvo. O que eu salvei, meus slides estão tudo lá. Já deixa eu fechar, vou ver se salvo. Deixa eu ver se eu compartilhando eu consigo. Porque o teu trabalho eu não estou achando aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer de novo. Você mandou agora há pouco? Vamos ver. Vamos ver se está mostrando. Não. Ó, está mostrando, né? Sim. Tá, eu vou sair da tela, então eu vou compartilhar, vou voltar lá no final. Lá no início, quer dizer. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Isso, agora vou lá. Tá, então, o meu relato da jornada, né? Meu nome, que era da professora Adriele ainda, daí eu coloquei o dela e põe aqui o seu, tá pronto.
É um colégio cívico-militar, tá? Aqui de Cascavel, e uma turma do 8º ano. O meu objetivo era criar, então, um ambiente de aprendizagem inclusivo e significativo, já que eu sou a professora de educação especial, estou como PAE. Daí onde todos os alunos, especialmente os que estão em necessidades especiais, daí se sintam-se acolhidos e motivados a participar das atividades escolares, já que muitos se sentem assim meio retraídos, envergonhados, né, ficam tímidos. Promover também o engajamento e acolhimento dos alunos por meio de atividades que valorizem suas experiências e realidades pessoais, incentivando a participação ativa deles no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, tanto nas participações dia a dia, né, trazendo o dia a dia deles para dentro da sala de aula também, para o ambiente escolar. A estratégia utilizada foi a implementação sim, de atividades colaborativas em pequenos grupos. Aí íamos mesclando os grupos, onde os alunos, não apenas os alunos da educação especial, daí tentando assim, mas também aqueles que são mais tímidos, retraídos, inserindo eles em outros grupos. São incentivados pelos outros colegas a participar também das atividades. E essa abordagem foi escolhida porque promove a interação social, a construção coletiva do conhecimento e o respeito às diferenças individuais. Porque não só as crianças, os alunos ali que é da educação especial, se sentem tímidos, envergonhados, não têm coragem de falar e às vezes ficam mais retraídos. Então, nós tentamos fazer esse engajamento com todas as crianças, todos os alunos ali. A minha descrição, então, assim, como eu sou professora PAE, a implementação ocorreu em diversos momentos, em aulas de disciplinas diferentes, não foi só apenas uma que nós pegamos, mas sempre trabalhando engajamento entre os colegas, principalmente com um olhar especial para os alunos mais tímidos e para o meu aluno autista. No primeiro momento que nós fizemos engajamento foi durante a organização da festa junina que nós tivemos. Daí tínhamos que separar as prendas, quando eu estava até aqui no curso de formadores, daí tivemos que preparar ali para a pescaria, separar as prendas. Daí chamei meu aluno para ajudar a se separar, a embalar os presentes. Daí ele ficou meio tímido, mas depois ele realizou e gostou muito da atividade que foi destinada a ele, porque nós falamos assim, ó, você tem que pegar tal produto e colocar dentro do saquinho e amarrar a boca. Então, ele ficou meio assim, mas acabou realizando com sucesso. O segundo momento foi durante a aula de história. Daí o professor fez grupos de 4, 5 alunos e colocamos ele em um desses grupos e dividimos as tarefas, né? Deixamos ele com uma autonomia. Então, ele ficou responsável por escrever no cartaz. Daí foi utilizado papel craft, lápis de cor e canetinha. E outro momento, o terceiro momento, foi durante a aula de arte. Daí foi realizada uma aula prática, em que os alunos criaram máscara com atadura gessada, usando o próprio rosto ali para confeccionar, né? Daí a professora dividiu em duplas. Ele não quis fazer a máscara no próprio rosto, mas ajudou a fazer no rosto do colega. E, por fim, durante as aulas de educação física, a professora orienta que todos os alunos, né, ninguém pode ficar parado, alguma atividade tem que fazer. Daí ela estimula eles a participarem sempre das atividades propostas do dia, se é vôlei, se é ping-pong, é ping-pong. Daí, neste dia, meu aluno foi jogar ping-pong e ganhou a partida, e teve direito até a dancinha, ele ficou bem feliz, que ganhou de 3 colegas. Ó, daí, aqui tem as minhas evidências, ó, trabalhando, né, em grupos, eu ajudando eles a cortarem a atadura, o gesso, ele escrevendo o cartaz, que era a responsabilidade dele era escrever no cartaz, fizemos a pesquisa, e aqui ele está ajudando a colar a atadura no rosto do colega, ó, tudo orientado, ele mesmo colocando a mão na massa mesmo. Eu ia colocar também aqui o depoimento dele, que é a dancinha dele, ele bem feliz ali no ping-pong. Eu vou tentar anexar aqui o vídeo, que eu estou quase lá. Daí, os resultados alcançados durante esse grupo de discussão foi que meu aluno demonstrou assim, um maior engajamento, né, nas atividades escolares. Ele sempre está participando ativamente das dinâmicas propostas e interagindo de maneira assim, mais colaborativa com os colegas. Os colegas também pedem, ele também ajuda. E, além disso, os alunos apresentam um desenvolvimento das habilidades socioemocionais, com mais empatia, porque os colegas ajudam ele também, se colocam no lugar dele também, então ajuda ele. Daí tem respeito às diferenças e a capacidade dele trabalhar em grupo, respeitando a limitação dele. Para os alunos com necessidades especiais, como aqueles, né, com deficiência intelectual, ou meu, que é pé,
Os colegas melhoraram na organização dos materiais e maior participação nas atividades. E, através dessas atitudes, meu aluno acabou se sentindo-se mais incluído e valorizado também no ambiente escolar. Ainda mais ele tem umas habilidades mais para matemática, informática. E, como resultado final, então, nós esperamos, né, porque é um aprendizado contínuo, que continue a ter uma atmosfera assim, mais positiva e acolhedora na sala de aula, e onde todos os alunos se sintam motivados a aprender e contribuir com o grupo. Porque tanto ele pode aprender com os colegas, como os colegas também aprendem com ele, porque ele tem as habilidades diferenciadas, né, dos outros. E o feedback da observação, no caso do meu aluno com as necessidades especiais, TEA, como os outros colegas da turma, foi a organização dos materiais, e uma participação assim, mais consistente nas atividades. Eles tiveram mais interesse em participar. E esses alunos começaram a interagir mais com os colegas, né? Que os alunos que têm TEA ou que são mais tímidos. E o que indica, assim, isso aí foi um avanço na sensação de acolhimento e pertencimento no ambiente escolar. No geral, a estratégia de acolhimento, engajamento, daí teve resultados positivos e alinhados aos objetivos propostos, né? Nós percebemos isso. A minha, assim, a reflexão, assim, final que eu tenho do curso, que eu gostei muito, tanto que é o segundo, só um pouquinho, por favor. Deixa eu só pedir aqui para uma aluna que chegou agora. Eduarda, faz um favor um pouquinho para a prof, baixa um pouquinho só para a prof terminar aqui. Obrigada. Então, a minha reflexão final dos dois cursos que eu tive do outro, e com este, que foi complementando o outro, é a experiência de implementar as estratégias focadas no engajamento e o acolhimento dos alunos. Isso aí revelou para criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e significativo. E através dessas atividades colaborativas e criativas, que é um colega ajudando o outro, foi possível observar um impacto positivo no desenvolvimento acadêmico, quanto nas habilidades socioemocionais, né? Tanto dos alunos dos meus alunos que têm TEA, quanto dos alunos da sala em geral. Esse processo também destacou a importância de adaptar as abordagens pedagógicas às realidades e necessidades específicas dos meus alunos, especialmente aqueles com desafios adicionais, como o meu, que é autista. Daí foi gratificante perceber, né, que ao oferecer esse espaço para ele, onde que cada um se sente valorizado, porque eu não olhei somente para os meus alunos que têm autismo, eu olhei também para aqueles que são mais tímidos, retraídos, que têm vergonha de se expressar. Então, essa experiência reforçou para mim a necessidade de um olhar mais atento e sensível para as particularidades de cada aluno, que às vezes eu tinha um olhar somente para os meus alunos de educação especial, mas acabei percebendo que tem alunos com mais dificuldade na sala do que eles que já têm a mim. Daí, assim, fomos incentivando a seguir buscando os métodos que fomentem a inclusão e a participação de todos, acreditando daí no potencial de cada estudante e oferecer as condições necessárias para que eles desenvolvam plenamente, que é, sem dúvida, um dos maiores desafios na recompensa da educação. E eu tenho um olhar assim que, principalmente, que às vezes até a própria família não instiga eles e nem incentiva. Então, eles buscam isso em nós. E aí... Então, foi esse o meu, até agora, minha reflexão final, que eu cheguei ao fim, né, daí da minha apresentação, e foi esse que eu tive engajamento mesmo com meus alunos, com um olhar diferenciado no final agora desse nova etapa do curso. Muito bem, professora, nossa, e realmente é isso mesmo que você falou, gente, nós professores que estamos na sala, né, no cotidiano, a gente nota mesmo que quem tem uma ajuda, eles conseguem, né, se adaptar, se relacionar, e eles conseguem desenvolver a habilidade deles. Muitos outros que não têm isso e que nós temos na nossa sala, e que muitos pais também não aceitam, a gente vê essa grande dificuldade mesmo. Parabéns. Sim, daí a gente tem que olhar também, ter um olhar diferenciado, não só para os alunos com deficiência, porque às vezes eles já têm assim, as necessidades especiais, já tem um professor de apoio, um olhar diferenciado, mas tem aquele aluno que dizem, né, que às vezes são só mais tímidos, retraídos, mas a gente também tem que ter um olhar, o engajamento deles com a turma toda. Com certeza. Parabéns, prof. Muito bom. Agora nós temos o Ronaldo. Ronaldo está por aí? Boa tarde, professora Lucy, Lene, caros colegas. Vamos a mim, então, né? Vamos lá, seu Ronaldo. Tá. A senhora
por gentileza, poderia acessar para mim ou apresentar, né? Posso E aí sim. eu queria que a senhora colocasse só naquela, claro, né, na primeira parte de apresentação dos dados e depois só naquela última que é a síntese, né, do relato, tá? Uhum. Muito obrigado. Esse ano eu sou o Ronaldo Silva, aqui do norte do Paraná, de Jardim Alegre, do núcleo de Ivaiporã. Eu sou Ronaldo, professor só um de pouquinho, um minutinho só, desculpe atrapalhar. Ana Não, Paula, tudo bem. Ana, você precisa parar de apresentar, por favor. Ah, tá, prof, eu vou aqui. É que o meu aluno também, eu estou aqui na sala, vamos juntos. Tudo bem, não tem problema. Pronto. Estamos todos aprendendo na Ai, tecnologia, Ronaldo, né? só Não se tem você, jeito. porque o outro, acho que eu ia pedir até para o Adriano ali, como por um vídeo, que ele colocou muito bem e o meu está aqui, patinando. É assim mesmo, prof. Estão aprendendo a cada dia. Então, né, obrigado, senhora Lucilene. Voltando então, queridos colegas, eu sou um professor de segundo ano, né, PSS. A minha matéria é filosofia e como um professor da área do primeiro ano do ensino médio, né, que é essa disciplina, eu escolhi o colégio. Obrigado, tutora. Eu escolhi o colégio Anita Garibaldi, aqui da nossa cidade de Jardim Alegre, né, região norte, central do Paraná. Escolhi uma turma de primeiro ano do novo ensino médio, que é a disciplina de filosofia. Pode passar, por favor. E esse ano eu tive bastante dificuldade, né? Já é meu segundo ano nessa disciplina e eu vi que os alunos não se engajam muito, né? É uma matéria, confesso que é um pouco difícil, né? Em seus termos. E no final da minha formação, da licenciatura em filosofia, foi nos dado uma sugestão de trabalhar um jogo chamado RPG de mesa com os alunos. E eu nunca tinha trabalhado esse tipo de jogo, né, com os alunos, mas percebi que está em alta, assim, como uma metodologia ativa, que é a gamificação. Nesse sentido, quando nós tivemos a aula na aula 5, né, situações de desengajamento, eu aproveitei a aula, né, sobre a questão da estratégia chamada Faturar, diversão e jogos, de Doug Lemove, aula nota 10, né, está ali no nosso material, e aí eu tentei implementar para me ajudar, né, nesses desafios aí mesmo, e como foi dado uma... Agora pode colocar, professora, só na última página para mim, por favor, que está lá no finalzinho, que dá o resumo do... Depois a gente volta ali em algumas fotos, por favor. Isso. Isso, obrigado. Obrigado, Lúcio. Então, né, nesse sentido, o objetivo era superar, né, essa causa de desengajamento, né, que eu percebi, que chama desencantamento, como já tivemos uma aula sobre isso. A minha estratégia foi o faturar, né, Doug Lemove, e o que eu, então, aproveitei, né, que eu já tinha uma ficha chamada ficha de personagens, onde coloca-se os personagens de filosofia, importantes filósofos, juntamente com classes do jogo, né, que é mago, arqueiro, guerreiro, né, e aí a gente tentou fazer esse jogo de RPG de mesa, que basicamente é um jogo de interpretação de papéis, então precisa muito que o aluno esteja engajado e o professor acaba ficando como o mestre do jogo, onde você acaba direcionando, né, toda a narrativa, e os alunos vão se engajando nisso com seus personagens, e é bem interessante, porque ele foi baseado num jogo chamado Dungeons & Dragons, né, Dragões e Masmorra, que é um jogo, primeiramente, importado, né, para o Brasil, e dá muito bem, assim, sabe, o ambiente realmente foi possível de implementá-lo. Os alunos tiveram uma ficha de personagem, então, assim, é bem simples, é uma ficha de personagem, com algumas habilidades,
alguns dados, nós não tínhamos, e eu usei um dado online, né, com o Educatron mesmo, e fiz uma narrativa nas bases, né, dela, desde o seu início até o clímax e o final dela, por meio de um conteúdo, né, de uma aula, principalmente dos descritores, né, da Prova Paraná. E aí, basicamente, eu narrava a parte da história, eles escolhiam o que eles decidiam fazer, e depois eu narrava com base no resultado do personagem, se ele é forte ou não, ou tem habilidade para isso, e a jogada dos dados. Então, acho que o legal da atividade é que a sorte dos dados faz com que o jogo fique interessante, porque se você tirar um número menor, aí eu tenho que fazer alguma coisa para que ele tenha mais sorte na história. Se tirar um número alto, eu tenho que fazer com que ele tenha muito sucesso, né, na sua decisão. Então, eu acredito que foi bem interessante. Eu tirei os alunos, né? Agora, se a senhora puder me passar só um pouquinho das fotos, por favor. Em uma dessas salas, eles pediram para que fosse feito fora da sala de aula. Eu fiz várias... Eu implementei umas 4 vezes esse jogo, mas eles gostaram aqui para fora da sala. Eles gostam de ficar para fora da sala, né? E aí peguei uma mesa, eles me ajudaram, os grupos foram revezando alguns personagens, a gente fazia assim, certos líderes representavam o grupo, então de qualquer forma você tinha todo mundo ali, mas é claro, né, uma sala de mais de 30 alunos, você não consegue engajar todos ali, mas eu senti que pelo menos uma boa parte deles gostaram, né, eu pedi a gentileza para tirar essas fotos, né, o mais longe possível aí do rosto, né, dos alunos, para não entrar em questões autorais. E aí, eu só peço para a senhora, então, voltar, por favor, professora Lucilene, só para mim terminar aquilo que eu acho que foi possível, né? Mas eu vou comentando aqui. Ali é uma foto do que os alunos acharam, né, sobre o jogo. Não dá muito para ver, mas muitos deles gostaram, né, da implementação. E eu acredito que o resultado, né, final, que eu acredito que eu queria deixar com vocês, foi realmente dizer o quanto foi importante esse curso do GE, de engajamento, o quanto que deu certo nas minhas aulas, o que eu fui enriquecido por isso, né, nas nossas aulas, troca de experiência, e acredito que tem, então, de certa forma, conseguido os meus objetivos, né, fazer com que eles entrassem mais, né, no conteúdo e na história, e parece que tive muito medo de implementar, porque eu nunca tive implementando essa metodologia, mas deu certo. É isso, professora e colegas. Obrigado. Parabéns, professor. Muito 10. Muito bacana. Gostei bastante. Gosto dessa parte também de tecnologia e aprendizagem, jogos. Bem bacana mesmo. E eles participam muito. Então, nós temos a Rúbia. Rúbia, você quer apresentar? Porque nós temos alguns minutinhos. Enquanto isso, pessoal, eu já vou colocar ali, ó, no link nosso, contribua conosco, para vocês. Eu já coloquei o link lá, tá? Do Forms, para vocês já irem fazendo. E aí fica só nosso print, agora no finalzinho. E a Rúbia, cadê? Ó, eu estou compartilhando já aqui, deixa eu só arrumar aqui. Eu fiz a minha implementação na sala de recursos da área da surdez. Aí eu vou voltar, eu vou explicar, não vou ler, eu vou explicar das fotos, daí a gente vai entendendo. Eu vou voltar lá. Aí travou. Aí foi. Então tá aqui, né? Eu fiz sobre um esquema corporal do corpo humano. Então, para fazer isso, eu fiz um modelo, né? Nós criamos um modelo com todas as partes do corpo humano. E essa parte ela vai se abrindo, né? Então a gente tem a camada da pele. Em primeiro momento, nós fizemos esse esquema no molde menor, no tamanho A4. Então, a cada parte que eles iam abrindo, e vai detalhando partes do corpo. Então, primeiro a pele, sistema neural, circulatório, muscular, e os órgãos. Os órgãos também, né? Cada abinha vai abrindo para você ver como é dentro de cada órgão.
E passado esse momento, quando eles fizeram esse esquema, nós fizemos uma aula expositiva, então explicando qual é a função de cada parte do corpo, como que o nosso corpo funciona, e aí a gente aproveitou esse momento para falar sobre autocuidado, sobre alimentação, as dúvidas que eles tinham em relação ao corpo deles. Tá dando para ver aí certinho? Tá, né? E após isso, eles precisavam fazer os sinais em libras, né, das partes do corpo. E isso em libras também não é tão simples de achar uns sinais prontos na internet, assim como a gente acha as palavras, né, de várias línguas. Então, nós propusemos uma pesquisa dos sinais de cada parte do corpo e eles mesmos se organizaram para tirar as fotos, editar essas fotos para que a gente colocasse. Em segundo momento, nós fizemos a impressão deste mesmo esquema corporal, mas numa escala maior, no tamanho A4. Eu gostaria de ter feito no A0, né, para ficar quase do nosso tamanho, mas a escola não tem essa impressora. Nós fizemos daí no A3, que é uma escala um pouquinho maior, e aí eles em conjunto, o primeiro eles fizeram individual, esse segundo eles fizeram em conjunto. Aí, no conjunto, eles foram organizando e colocando as partes. Aí eu vou mostrar aqui como ele ficou. Ficou meio ruim, porque a gente deixou exposto, né, assim, para abrir. E então, assim, ó, cada parte, e aqui dá para ver, né, onde que tá os sinaizinhos em libras que eles mesmos produziram. Então, eles foram os protagonistas o tempo inteiro dessa produção, e foi muito legal, porque a parte de ciências, né, principalmente a parte do corpo humano, gera muita curiosidade, muita dúvida e interesse deles. Então, assim, ficou um trabalho lindo, ficou muito bem feito, muito bem elaborado. Na hora que terminou esse trabalho, que a gente terminou todo ele, a gente tem na frente da nossa sala um setor de exposição de alguns sinais para os alunos no geral da escola, para que eles possam, na hora que estiver passando ali na frente, dar uma olhada. Então, a gente sempre deixa exposto. E esse trabalho também ficou exposto lá para toda a comunidade da escola. É super bonito, ficou super bonito, eles amaram fazer. Deixa eu terminar aqui o vídeo. Aí, esse foi o trabalho final, né, depois de toda a pesquisa, depois de toda a elaboração, e ficou muito bonito, ficou muito legal mesmo, eles amaram fazer. Agora não tá passando. Aqui alguns relatos, ó, as fotos que eles tiraram, né, a forma com que eles fizeram as edições. Então, nós ensinamos como que coloca os movimentos do sinal, então quando um sinal tem movimento ou não, como que a gente vai mostrar isso, né, até para eles no futuro, muitos deles querem ser professores, e a gente tem uma defasagem de material mesmo para ser encontrado, até para eles poderem saber como elaborar o próprio material para o trabalho, né. Já está quase no finalzinho aqui. Aí aqui tem os depoimentos dos nossos alunos, do que eles acharam, né? Esse aqui é o aluno Luiz. Vou passar assim bem rapidinho cada um deles aqui, porque já está na hora, né? Deixa eu ver se vai para frente. Aqui também é nossa aluna, né? Eu vou interpretar ela. Oi, tudo bem? Eu sou a aluna Vitória, eu sou aluna da sala de recursos, e nós fizemos, né, o corpo humano, todo o corpo humano, a imagem do corpo humano. Foi muito legal, eu gostei muito e aprendi muito bem sobre o corpo humano. Muito obrigada. Beijinhos e tchau. Eu vou mais ou menos encerrar aqui, que eu acho que já deu para entender, né? Mas foi muito legal, foi muito gostoso. Meus alunos são maravilhosos, são muito engajados, eles participam de tudo, fazem busca de tudo, dão risada de tudo, então é só alegria no meu trabalho. Nossa, prof, excelente! Olha, parabéns mesmo, viu? Que trabalho maravilhoso. Muito bom mesmo. Parabéns.
Felizinha. Eles também ficaram felizinhos. Então, gente, acabou nossa reunião. Vamos para a próxima, que vai ser a última. Trabalhos excelentes, todos estão de parabéns. Olha, excelentes. Muito bom. A gente fica com o coraçãozinho quentinho. Parabéns. Então, só, vamos abrir as câmeras para a gente fazer um print lindo nosso. Bem bonitos, maravilhosos. Vamos lá. Ok. Então, gente, espero vocês semana que vem. Qualquer probleminha, qualquer coisinha, mandem recadinhos lá e se precisar de ajuda, estou à disposição. Tá bom? Tchau. Ok. Ok, até mais. Tchau. Tchau. Vou pôr meu vídeo lá, boa porque semana tá para quase todos. terminando o download.